Chegamos a mais um episódio do podcast Videocast Petit Gâteau, depois de um mês sem episódio. Está aqui ao meu lado Helmut Thompson, que vocês já conhecem. E é engraçado porque o tema, de uma certa forma, não tanto, mas tem a ver com o fato também da gente ter ficado um mês sem dar as caras aqui, a voz, justamente porque a gente vai falar sobre a arte da procrastinação. Mas assim, justificando, não foi por procrastinar que a gente não gravou, né? Porque, gente, a minha vida no momento... Vai começar a análise. Vai começar a sessão de análise. Estão preparados? Gente, a minha vida, assim, eu tô fazendo muita coisa. Tá e, enfim, além disso, tô em crise, tive uma crise de ansiedade outro dia, fui parar no hospital, enfim. Mas tá tudo bem comigo. Só que também eu vou... tá tudo bem, só quase morri. Não, mentira. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte, também a culpa não é só minha, tá? As pessoas que também gravam comigo vivem também cheia... O que tu tinhas? Nada. Teve alguma... Não, você falou, vou sair no domingo, alguma coisa. Que eu fui no mercado semana passada. Mas na outra vez foi que você tava morrendo. Foi na outra vez, teve uma vez que eu tava morrendo. E da outra vez eu fui no mercado. Não, e teve... não, foi nesse fim. Não sei mais, bicho. Não, teve um fim de semana que foi Dia das Mães, enfim. E aí eu fui almoçar isso. na casa do meu pai. Aí no outro... Enfim, gente, uma confusão do caralho. E dia de semana não dá pra gente gravar. Tem que ser fim de semana só. E geralmente domingo, né? Que é o que a gente tá fazendo hoje. Mas enfim, não, só pra dizer que não foi por procrastinar. Foi por falta de tempo mesmo. E, enfim... Eu até chamei Júlio pra gravar comigo. Já que ele mora aqui, né? Enfim, estaria mais acessível. Mas nem ele. A bicha também fazendo um monte de coisa da vida. Não vou dar. Enfim... Então a gente fala sobre isso, sobre a arte de procrastinar. Eu vou começar a falar um pouco disso, de mim, porque assim, eu procrastino pra caralho. Tem alguma outra palavra pra substituir procrastinar? Porque a gente tava falando que é meio difícil falar procrastinar. Tem algum sinônimo? Enrolar não é bem sinônimo. Delongar existe? Não sei. Deve existir, mas ninguém fala. Ninguém fala. Eu procrastino pra caralho. Eu, tipo... essa coisa do deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Gente, isso é comigo mesmo. Eu deixo tudo pra amanhã. Só que, assim... muitas coisas que eu deixo pra amanhã é porque eu tenho também uma confiança absurda de que eu vou dar conta. Entendeu? Então, assim, eu não tô lembrando agora de nenhum exemplo de alguma coisa que... eu tenha procrastinado e depois tenha me fudido. Entendeu? Você só sai com o seu corpo... O seu talento e a confiança. E a confiança, entendeu? E é isso, é Deus e eu e vambora. Então eu não consigo lembrar, assim, provavelmente quando eu era criança e adolescente na escola, que se eu procrastinasse pra fazer um trabalho, alguma coisa, aí eu me fudia. Mas depois da vida adulta, sei lá, eu meio que dou conta, sei que dou conta das coisas que eu faço. Então eu procrastino mesmo, sabe? Porque eu acho que no final tudo vai dar certo. Mas é com tudo? Ou tem, assim... uma área que você procrastina? Então, por exemplo, agora, o que tá me vindo na cabeça, o exemplo que tá me vindo na cabeça é o lance do mestrado. Porque é o que eu estou vivendo no momento e eu tô procrastinando pra caralho. Tipo, leitura, porra toda. Mas é uma coisa que até dá, né? Mas aí, por exemplo, isso eu ainda não sei se eu vou me fuder, porque a entrega de trabalho vai ser mês que vem, né? Por enquanto você tá fazendo por enquanto eu estou fazendo me dê. Gente, tem vários bordões novos, tá? Vocês vão perceber. Por enquanto eu estou fazendo me dê, porque eu acho que eu vou dar conta. Na minha cabeça, assim, tipo, eu tô fazendo 3 matérias, mas assim, são matérias relativamente fáceis. Das 3 matérias que eu tô fazendo, um professor já falou que não vai dar trabalho final escrito. Gente. A gente vai comentar um negócio lá, enfim, tipo um seminário. E das outras 2 matérias. Esse negócio de seminário. É um saco. Uma matéria vai ter um trabalho final, eu já sei inclusive qual é, mas já estou procrastinando para poder fazer. E o outro professor ainda não falou o que ele quer no trabalho final. Então, assim, né? Tenho até o final de julho para entregar. Então, mas assim, eu tô procrastinando no mestrado com relação à leitura. Mas você tem ido às aulas, né? Eu tenho ido às aulas, tenho ido a todas as aulas. Então eu tô procrastinando leitura, não tô fazendo. Se é pra ler inglês, então, gente, eu enrolo pra caralho, que eu odeio ler inglês. Que você não tá habituado, um saco. Então, assim, eu tô procrastinando. Mas é aquilo, tipo, o trabalho final, eu vou dar conta, sabe? Porque eu vou ter que fazer alguma coisa relacionada à minha pesquisa. Então, geralmente, é também um pouco mais fácil com isso. Então, eu não tô tão preocupado assim.
E aí o único exemplo que eu consigo pensar agora é o mestrado. Então, assim, eu ainda não sei se eu vou dar conta, mas eu estou contando muito com a minha confiança e com o fato de que... eu penso assim, tipo, no fim de semana anterior à entrega, eu sento o cu no computador e tiro o dia inteiro pra escrever esse caralho, entendeu? E acho que vou dar conta, sim. Se eu não der, eu volto aqui pra contar. Então eu não sei se é com tudo, entendeu? Acredito que não, né? Mas é porque não tá me vindo nenhum outro exemplo. Não, eu perguntei isso justamente porque, como a gente estava falando ali antes de começar, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Será que eu procrastino? Será que eu não procrastino? E aí quando você falou que o tema era esse, eu falei, gente, eu vou parar para pensar se eu sou uma pessoa que procrastina. E tem uma diferença, assim, por isso que eu te perguntei, assim, eu tenho uma diferença muito clara, assim, as coisas que são da minha rotina, do meu dia a dia, eu não procrastino. Eu posso estar, assim, com zero vontade, eu sou a pessoa que faz as coisas com menor vontade, mas eu faço direitinho, no horário, o que eu tenho que fazer, assim, que já está, né, da minha rotina, do meu dia a dia ali. Agora, quando são coisas, assim, que são esporádicas, ou eu tenho que ir num lugar que eu nunca fui, ou falar, ou resolver, tipo, ir num banco e não sei o quê, aí eu procrastino. Eu só não procrastino se for uma coisa, um compromisso. Tipo, agora, a gente marcou de vir aqui, eu vim e tal. Eu já sei, entendeu? Não tem... Eu até acho que é meio que burrice você procrastinar, né? Porque você vai ter que fazer em algum momento. Ou então você vai ter que dar uma desculpa. Por que você não pode, por que você não quer, então eu acho mais fácil fazer. Agora, quando são essas coisas esporádicas, aí eu procrastino. Quando não tem um prazo, uma coisa assim. Tá me vindo aqui na cabeça, esse mês, inclusive, que acho que culminou também um monte de coisa pra eu ter a crise de ansiedade que eu tive. E uma das coisas era saber que eu tinha que fazer a porra do imposto de renda, que tem prazo. Aí eu tô com outro projeto também, enfim, que eu precisava sentar pra escolher uns textos, uns negócios, eu tava procrastinando pra caralho, e tinha uma pessoa me cobrando, tipo, Daniel, cadê os textos? Daniel, cadê os textos? E eu, né, procrastinei até a última hora, mas porque tinha as outras coisas da minha vida. Tablado, por exemplo, curso de teatro, gente, eu não tava conseguindo me dedicar, porque por mais que seja uma coisa meio livre, assim, era até, eu dizia, ainda digo, de uma certa forma, que é o respiro da minha semana, mas tem ali uma certa cobrança, porque a professora passa, exercício, a gente tem que preparar cena em casa. Eu não tava conseguindo, faltei duas quintas-feiras. Não é lazer, não né? É lazer, tem um negócio. Eu poderia ver como lazer, né, porque é um curso amador, enfim, eu poderia cagar como muita gente caga, entendeu? Tem gente que tá ali vendo aquilo como um lazer mesmo. Eu não, eu levo a sério, então eu não gosto de não fazer as coisas bem. Só que eu tava procrastinando por outros motivos, né? Eu tava deixando de cumprir por escolhas. Então, por exemplo, como eu falei, eu faltei 2 quintas-feiras no tablado. Mas não faltei pra ficar em casa. Uma eu faltei porque tinha trabalho, então eu não pude recusar. E a outra eu faltei, acho que foi por trabalho também, alguma outra coisa. Então, assim, eu tô me vendo numa situação em que eu não estou dando conta. Tipo assim, escolher, a semana. Né? A você semana. Gostaria de fazer as 2 ou 3 coisas, mas você tem que priorizar. Mas eu tenho que priorizar. Eu vi que eu me encalacrei. Não é. Você tá priorizando pra poder priorizar. Não, isso do tablado não é procrastinar, mas a entrega do imposto de renda, esse projeto que eu me meti, que eu tinha que entregar os textos, isso eu procrastinei pra caralho. Sabe? E aí foi pior, porque aí eu fui acumulando coisas que eu sabia que uma hora eu ia ter que entregar e me desestabilizei por completo, sabe? Mas porque também não era só coisas isso. Que tipo, você queria muito, eram coisas que você tinha pra fazer, mas exatamente, assim... exatamente. Não eram coisas que, quero muito fazer isso, não tô conseguindo. Né? Agora, por exemplo, com relação às coisas que você falou, as coisas pequenas, assim, né? É com relação, tipo, a coisa de casa que você tá falando? Tudo do dia a dia, assim. Eu sou bem... Eu percebi, pensando sobre isso, que eu sou uma pessoa muito obsessiva, assim. Eu tenho uma coisa, assim, de fazer as coisas no dia certo, com a hora certa. E se eu não consigo, eu me sinto muito mal, assim. E nem por procrastinar. É por não... Às vezes não ter tempo, às vezes tá cansado, às vezes tá doente, às vezes... Entendeu? A gente tá com a energia baixa, mas as coisas do meu dia a dia eu não procrastino. Com essas coisas pequenas, eu procrastino. Tipo, faxina, coisas grandes que comida. Eu também procrastino. Faxina, eu tenho muita então, preguiça, mas eu faço. Eu falei pra ele, a gente marcou ontem, dele vir hoje. Eu falei, Elmo, minha casa tá uma imundície, assim, vocês não têm noção. Aí hoje eu dei uma varrida, dei uma tapeada, porque ele ia vir. Porque se ele não viesse,
ia ficar... Foda-se, ia ficar tudo sujo. Eu faxina uma vez por mês e olhe lá. Tá tudo mofado, Tá tudo estragado, tá tudo fodido. E tudo que tá ali na sala, mas no quarto, vai ser dado, jogado no lixo. Enfim, vamos voltar. Então, mas aí eu acho que comigo é um pouco contrário, talvez. Eu acho que eu procrastino nessas coisas pequenas, apesar de que eu acabei de dar o exemplo do imposto de renda e do projeto, que são coisas maiores, eu também procrastinei. Mas, ai, gente, sei Mas lá, talvez eu acho que é no nessa coisa momento. de você não tá afim. Não são coisas que você fica afim. Ai, nossa, vou fazer uma faxina Cara, esse hoje. projeto eu me arrependi de ter entrado nisso, sabe? Mas aí eu já comprometi outras pessoas, não sei o quê, mas eu me arrependi muito porque eu não tô com tempo. E aí o que tá acontecendo é isso. Pela falta de tempo, eu tô me vendo obrigado a não procrastinar. E isso é muito não eu, porque eu sou uma pessoa procrastinadora, entendeu? Então eu tô sendo cobrado pela vida, tipo, faz, sabe? E já eu que tô você tentando, aceitou. sei lá, É lidar a coisa de uma do, melhor do, maneira. do, do Freud, né? Que fala de princípio de realidade, princípio do prazer. É, Que a gente porque- tem que aprender a viver mais no princípio da realidade, que são isso, são as coisas, sim. as tarefas, as coisas que, se a gente pudesse escolher não fazer e tá lá só no nosso prazer, satisfazendo nossos desejos, a gente estaria. A gente tá aí. Mas assim não funciona. A vida de ninguém pode ser isso, né? A gente tem que... Ai, né? que merda, né? E o pior é que é uma coisa consciente. Você tem que, poxa, eu queria muito estar na praia, eu queria estar, sei lá, o que a pessoa gosta de fazer. Mas eu tenho que estar aqui lendo um texto, eu tenho que estar aqui, sabe, limpar um banheiro, eu tenho que estar, eu tenho que fazer uma comida, porque senão ninguém... Mas também isso tem a ver, eu estava pensando aqui, com às vezes com uma rede que a pessoa não tenha mais. Por exemplo, quando eu morava com a minha família, que a família era grande e tudo, algumas coisas eu poderia me dar o luxo de não Sim. fazer, porque eu saberia que Que outra alguém pessoa poderia faria. fazer no meu lugar, poderia pedir. Agora, quando você não tem ninguém para pedir, se você não for para cozinha, você não vai Você não almoçar. vai comer. Se você não limpar o banheiro, vai Vai ficar ali. tudo cagado. Podre. Tem isso também, né? A coisa dessa coisa da realidade, da realidade, tem isso, né? Que você são coisas que você tem que fazer, né? Sim. Por mais chatas Gente, que se vocês que seja. estão ouvindo isso, vendo, tem pessoas que façam as coisas pra vocês, agradeçam. Agradeço. Porque puta que... E vai passar, tá? Uma hora vai acabar. Então vamos aprender a fazer as coisas também. Gente, é verdade, né? E é engraçado porque isso vai acontecendo naturalmente, você não para pra pensar. Não. Você não é racional. Quando você do percebe, tipo, você agora já sou tá, eu que estou você já tá fazendo as sobrecarregado. coisas. É. Você só percebe quando você tá lá, com Quando um eu tô lá, esfregão no exatamente. banheiro. Aí, teve uma época, assim, quando começou assim, a cair a ficha. Gente, eu lembro, eu tava assim, de joelho, esfregando o vaso sanitário com vejo, uma esponja, e eu comecei a chorar. Tive uma crise existencial. Eu falei, gente. Porque aí eu não você queria. pensa, né? Eu falei, não queria. Cara, eu hoje, eu varrendo a casa, aí teve uma hora que eu tava aqui, nesse quartinho do lado, eu dei uma resmungada, aí o Júlio na cozinha falou que foi. Eu falei, Júlio, não nasci pra isso. Aí ele disse, Daniel, ninguém nasceu Ninguém pra nasceu, isso. a Ninguém gente tem que nasceu fazer. para limpar coisas. A gente tem que fazer porque é a nossa casa, é a nossa sujeira, né? Mas tem Mas você não isso chegou também, a ter uma crise né? existencial, né? Hoje não. Hoje- Agora eu acho graça, mas na hora eu Na fiquei... hora, é. E lá, a lágrima caindo, eu lá esfregando o vaso. porque não tinha como, tem que usei fazer. como Tem que esforço fazer. ali pra... Que merda, né, gente? merda. É uma merda. E a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E é aquilo, né, também, tipo, tem muito a ver, eu me encaixo nisso, essa dificuldade de ter hoje em dia, é porque eu tinha tudo de mão beijada, assim, quando eu era criança, sabe? Eu nunca fui uma criança que ajudava em casa. Tinha aquela rotina, que eu tinha né? que eram tarefas divididas e eu e porque minha irmã... tem família que faz Nunca. isso, né? Que já tal ensina dia, criança. Nunca fiz porra nenhuma Eu na minha também não. casa e nunca me era cobrar. E não era nem que eu não fazia porque me pediam e eu não fazia de sacanagem. Era que Não me é. pediam, sempre tinha gente pra fazer. Você não tinha nem a noção, né? De como as coisas eram feitas. Eu não tinha Você noção botava a também. louça em cima da pia e magicamente aparecia ela limpa, aparecia é. limpa. E quando você tá no outro lado também, por exemplo, eu vejo muito... Quando eu ainda morava com mais gente, só que eu já era dividido, né, a parte das tarefas, eu ficava chateado de, por exemplo, justamente isso. Ter louça, ter alguma coisa que eu tinha limpado ou que eu ia limpar e a pessoa depois não dá valor, como se aquilo fosse realmente tivesse sido um passe de mágica, sabe? Aí tinha acabado de lavar e botava lá um negócio mais na pia. Eu tinha acabado de lavar o banheiro, aí a pessoa vai tomar banho, deixou o banheiro todo molhado, todo cagado. Que ódio. Porque é justamente isso. Pela pessoa não fazer, às vezes não é nem por mal, né? Porque a pessoa é perversa, vou lá tomar um banho, molhar tudo. É porque você não tem noção. Se você não faz, ou se você não tá ali, né, vendo alguém fazer, vendo o trabalho que aquilo dá,
você passa como se fosse É natural. que nem o próprio valor do dinheiro, assim, né? Se não é você que paga, se não é você que não dá o trabalha mesmo para valor. pagar, você não dá o mesmo valor. Né? Então, tipo, eu aprendi isso. Isso, com relação a dinheiro, eu não digo nem que eu aprendi com a vida, porque eu sempre fui muito controlador, mesmo quando eu era criança. Eu nunca fui desbanjar. Mas teria sido uma coisa que eu poderia ter aprendido só, sei lá, com 30 anos, que foi a idade que eu saí da casa da minha mãe, foi 30. Olha isso. E só que não, eu já tinha esse pensamento mais econômico. Porque senão, gente, eu teria esbanjado a minha vida inteira e aos 30 anos só que eu ia me fuder. Que eu ia pensar, caralho, agora o dinheiro é meu, sou eu que tô pagando isso, então vou ter que aprender tudo agora. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, mas acredito que seja o que acontece com a maioria das pessoas, né? Porque a gente não é criado... Muita gente não é. A gente não é criado assim, tipo, na escola não se ensina, né? Tipo, economia, a gente não aprende essas coisas. Talvez hoje até tenha escolas, né, que, né? Não qualquer escola, mas talvez tenha escolas que se preocupem mais com isso. Mas realmente, assim, eu crescendo na escola, assim, eu não me lembro, assim, de... E outra coisa, você falou do dinheiro, né? Muitas coisas que a gente não quer fazer, a gente poderia pagar para fazer. Mas aí tem essa questão. Eu adoraria, sai do seu bolso, e aí você fica pensando, poxa, se eu usasse dinheiro para isso, eu pagaria as pessoas para fazer coisas. Eu fico pensando, mas aí é um dinheiro que eu poderia, sei lá, sair no fim de semana, pedir uma pizza, não sei o quê. Aí, gente, né? Você tem que fazer. Por exemplo, pessoa para limpar aqui, né? Que isso é uma coisa muito brasileira, enfim, a gente já sabe todo o motivo disso. Eu lembro quando eu tava fazendo intercâmbio, eu não lembro qual foi o contexto, mas eu falei para um amigo meu, francês. E aí eu falei alguma coisa do tipo, porque... Eu não sei se eu falei... Eu não lembro agora o que foi a conversa, mas eu comentei que existia, né, uma faxineira e tal, na casa da minha mãe, que era onde eu morava. Né? Ele perguntou... Não, a primeira pergunta que ele fez, você é rico? Eu falei, não. Aí ele, porque aqui só tem, né, empregados e tal, a pessoa que é muito rica. Porque, né, e é o normal, né? Você limpa a sua casa. Então não existe essa cultura de eu não sei se isso é muito latino ou brasileiro. Eu acho que é latino. Porque realmente, assim, nem nos Estados Unidos eles também não têm isso. Canadá, que são, né, outros países da América. E eles não têm isso. É realmente essa cultura, assim. Só tem empregado doméstico quem é muito rico. Sim. Normalmente as pessoas mesmo fazem a sua própria faxina, ou não faz, né, e fica tudo sujo, mas aí... Mas realmente essa cultura do diarista, do empregado doméstico, como a gente tem aqui no Brasil... Pelo menos nos poucos países latinos que eu sei, assim, tipo México, eu sei que tem essa cultura da pessoa, é a muchacha que eles chamam. Sim. Que faz a limpeza. Então, tem. A gente tem essa coisa de terceirizar, né, aqui no Brasil, muito, né? Óbvio que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela... Eu confesso que mesmo achando, né, meio problemático, eu tendo dinheiro, eu faria. Nem se fosse assim, sabe? Tipo, sei lá, uma vez por mês, alguma coisa assim do tipo. Não aquela coisa diarista, mas, procrastinar, né? Agora, olha só, eu separei aqui, quando eu digo estou falando do ChatGPT, os tipos de procrastinadores. Produção ChatGPT. Aí ele me deu 4 tipos de procrastinadores, e aí vamos ver se a gente se encaixa um deles. Eu vou ler eu leio um, você lê outro, tá? Então tem o planejador excessivo. Faz listas, compra planners, mas não começa nada. Eu faço lista. Eu também. Só que eu só faço lista quando eu tô muito encalacrado. Que aí eu tenho que organizar o tempo. Lista de quê? De tudo? Lista de coisas pra fazer. Sim. Por exemplo, nesse mês agora eu cheguei a fazer. Só que assim, foi uma lista... Eu tenho uma agenda que eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer, né, ao longo do dia. E eu vou dando check em tudo. Chiquérrimo. Eu boto só no celular. Eu boto no celular e na agenda. E aí eu vou dando check, coisas mínimas. Por exemplo, hoje eu botei gravação podcast, é a única coisa que tem pra hoje. Mas ontem tinha, sei lá, leitura de negócio do mestrado, almoço. Até assim, sei lá, eu vou almoçar na casa da minha sogra. Eu boto que não tudo. São coisas que me dá só coisa que eu fiz naquele dia. Não é coisa assim, uma consulta médica, um negócio que você tem que lembrar, né? Não, isso eu também boto. Mas eu também coloco essas coisas. Eu só não boto, sei lá, ver televisão. Isso, obviamente que não, né? Cagar. Não, eu faço lista. E aí eu vou dando check. E aí quando eu tô num mês muito encalacrado, que nem foi esse mês agora,
eu sabia que algumas coisas tinham prazo. O imposto de renda terminou anteontem, né? Dia 31, porque ontem... hoje é domingo. Foi 30, foi sexta-feira. Então eu sabia que eu tinha que fazer, então assim, eu botei, tipo, fazer imposto de renda até dia tal. O negócio do projeto. Impactar, né? Você paga uma multa. Exatamente. E eu sempre faço... Teria uma consequência. E esse ano, assim, eu sempre faço, sei lá, na primeira semana essa merda. Esse ano, não sei porquê, assim, sei, né? Tô fazendo mil coisas, fui esquecendo. Então eu sou meio planejador excessivo. Agora, né, termina aqui, faz listas, compra planos, mas não começa nada. Tem fome. Desliga esse caralho! Mas não começa nada. Não, eu começo, né, as coisas que tem prazo e que prendem outra pessoa. Né? Todos os exemplos que eu tô dando aqui, por exemplo, o mestrado, sei lá, se eu falto uma aula ou não faço um trabalho, foda-se, o problema é meu, eu que vou me fuder depois. Agora, né, o imposto de renda, tudo bem que também é uma coisa minha. Mas esse outro projeto que eu falei, ou até a própria envolve outras coisas, né? Você teria que entrar no outro lugar pra não sei o que, pra gerar não sei o que lá, pra pagar uma multa. Então, eu ia me fuder mais ainda. Nossa, ia me arrepender muito. Eu faço lista, mas não de coisa pra fazer, assim. Eu tenho a minha vida organizada na agenda, mas isso já é velhice. Eu esqueço as coisas. Até pra botar remédio, sei lá, tomar remédio na hora tal. Eu preciso disso, não escrevo, boto no celular, porque até eu esqueceria de escrever, que eu tô nesse nível já. Mas eu faço muita lista, por exemplo, de compras ou de coisas que eu tenho ou que eu quero, tipo wishlist, assim, lista de desejos e tal. E eu tenho mania. Todas as lojas que eu tenho no celular, assim, de app, tem alguma porra de uma lista lá. Gente. Uma não, várias. Eu ainda sou obsessiva a ponto de organizar, assim. Tipo, roupa, não sei o quê. Se é um site que vende muita coisa, uma app que vende muita coisa, eu faço lá. Roupas, não sei o quê, eletrônicos, não sei o que lá. Ai, mãe, também cresceram engrossados. E eu, quando não tem nada pra fazer, eu fico abrindo as listas pra ver o preço. Isso é muita maluquice. É muita maluquice. E tem coisas ali que eu sei que se eu for comprar, assim... E eu fico entrando pra ver o preço. Gente, eu não vou comprar isso agora. Não tem nem mil oi pra isso. A Raquel, nossa antiga podcaster, que aliás, eu até gostaria de voltar a gravar com ela às vezes, só que ela não gosta de aparecer no vídeo. Então fica aqui o meu pedido para que Raquel volte, participe quando você quiser. Ela faz lista de tudo. Sei lá, lista de séries que ela quer assistir. De tudo. Lista de filme, lista de roupa, sei lá, vai viajar, ela faz a lista das coisas que ela vai botar na mala. No caso dela, é pra organizar ou é pra procrastinar? Porque tem isso também, né? Às vezes eu acho que é pra organizar. eu quero ver nessa ordem, porque, sei lá, às vezes tem um negócio... Acho que ela não procrastina, não. Porque tem a pessoa que faz a lista pra procrastinar, que aí vai ver a quantidade de coisa e vai ficar com preguiça. E tem a pessoa que ela é organizada, ela quer fazer numa determinada ordem, ela não quer esquecer nada ali Aí, nesse caso, até ajuda a fazer a lista, né? Esse caso de lista de viagem, por exemplo, eu viajo pouco, mas eu faço, porque eu sei que eu esqueço as coisas. Então, antes eu já me planejo. Eu também faço, dos lugares que eu quero ir, não sei o que. Que é mais pra ser organizado do que pra procrastinar. Né? O procrastinador produtivo. Não, viado. Não é? O segundo. Ah, tá. Gente, o perfeccionista só começa quando tiver perfeito, ou seja, nunca. Eu me identifico como um pouco. Assim, começar quando tiver perfeito? Vai estar perfeito todas se você as fazer, condições, se assim. Você quiser. Entendeu? Tem que ser o dia tem que estar bonito e não sei o quê. Vou correr amanhã na praia. Mas aí o dia tem que estar bonito, tem que estar fazendo 23 graus, não sei o quê. Eu me identifico um pouco com assim isso. Também. As condições têm que ser as perfeitas na minha cabeça. Se uma coisinha ali falar, acho que eu não vou fazer, acho que eu não vou, acho que melhor deixar para outro dia. Até para fazer essas coisas de casa, viado, por exemplo, se a casa tá uma zona e eu tenho que fazer, sei lá, trabalho do mestrado, eu vou ter que limpar a casa antes de fazer. Porque eu não vou conseguir me concentrar sabendo que tá tudo zoneado. Eu preciso de um ambiente organizado para que eu faça as coisas. E aí eu acabo procrastinando, né? Tipo, eu não vou fazer o trabalho agora porque eu tenho que limpar. E aí eu tô com preguiça de limpar, eu não limpo. Aí a televisão tá lá disponível, celular. Aliás, celular, para quem procrastina, né? Isso é foda. Porque, nossa, é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não sei, no meu celular eu tenho um negócio, não sei se todo mundo tem que ativar, e eu já ativei, há muito tempo já esqueci, que ele me faz um relatório semanal todo domingo. O meu faz de quanto também. tempo eu fiquei na semana, com a tela ligada, o desligado, e quais apps e o que eu fiquei fazendo.
E eu falei pra você, né, eu comentei com você, com o nosso outro amigo no nosso grupo no WhatsApp, que eu tô me vendo muito mais offline hoje em dia. Ai, me Pra ensina, ler, pra... viado, me ensina. E, gente, e eu vi o resultado disso essa semana, assim, que de manhã eu abri, né, fui ver esse meu app do que eu fiz na semana e caiu muito, assim, tipo 5 horas a menos na semana. Nossa. E nem pareceu tanto, entendeu? Mas é que às vezes é meia hora aqui, uma hora ali, que você não tava no celular, você usou aquele tempo para outra coisa. Eu não tô nem falando assim use o seu tempo produtivamente. Não tô falando disso, né? Porque a pessoa tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Ah, pra dormir mesmo, pra Isso, pra descansar, dormir, ver um filme. Eu não tava lendo, por exemplo. Que é uma coisa produtiva, né? Lendo por prazer, por exemplo. Eu não tava. E eu tinha comprado lá um leitor um e-reader, não vou falar a marca porque não é patrocinado, justamente para me facilitar, para ser um negócio que eu falar, isso vai me facilitar, vou perder a preguiça. Que eu comecei super empolgado e depois não estava lendo mais. Eu preciso. Aí eu falei, gente, eu vou voltar a ler. A vontade está dentro de mim. Eu tenho lido bastante esse ano. A vontade está dentro de mim, mas acontece em momentos, assim, tipo, hoje, por exemplo, foi sábado. Não, sexta-feira. Quando chegou a noite, eu fui fazer um story que eu tava na casa de um amigo meu. E aí, quando eu fui fazer o story, eu falei, só fiz um story hoje. Tipo assim, só tava com 2 negocinhos de story. E isso pra mim é meio raro, assim. Eu tô o tempo inteiro, não o tempo inteiro, mas eu compartilho muita coisa que eu vejo. Não digo nem que eu faça story da minha vida. Mas eu compartilho, às vezes, assim, um negócio que eu vejo, né? Um meme, alguma babaquice. E aí eu pensei, hoje eu não fiz isso. E aí, né, obviamente, na sexta-feira eu tive aula de manhã, depois dei aula à tarde. Então, realmente, eu E não fazendo foi uma coisa coisas. que você, tipo, nossa, eu queria ter postado. Não, Porque tem gente que não. se culpa, né? Fala, ai, meu Nossa, Deus. não. Pelo contrário, quanto menos eu postar, eu fico mais satisfeito, entendeu? Tem vezes que eu até me arrependo, tipo assim, quando eu abro os stories e aí eu vejo as coisas que eu fiz no dia anterior, algumas eu até apago, assim, tipo, fiz muito, que merda, ficar me exibindo, assim. Mas Então a eu rede gostaria, social, ela cria mesmo, isso, né? cria. Essa necessidade de você Cria. ver e de você postar. E eu tenho uma desculpa, que eu sei que é uma desculpa, que tem parte de verdade, mas é uma desculpa, que é o lance do trabalho. Por exemplo, eu não posso deixar Tem isso. de responder o WhatsApp. Porque Não pode, eu tipo, posso silenciar estar. o seu Não celular. posso. Porque eu posso estar sendo chamado para dublar e é tudo por WhatsApp. E eu preciso, às Que é vezes, rápido, responder né? na hora. Porque já aconteceu, mais de uma vez, inclusive, de eu não ver na hora. E depois, quando tentar responder a mensagem, a Perder o pessoa dizer, trabalho. Daniel, eu tinha que responder na hora, não sei o que, acabei chamando outra pessoa. Já aconteceu mais de uma vez isso. E eu não tô podendo me dar esse luxo. Então, o WhatsApp é aquilo. Pipocou, o Daniel Carrarini, que às vezes grava aqui comigo também, ele fala pra mim, Daniel, se você demora a responder assim 10 minutos do WhatsApp, eu já fico preocupado com você. Porque você tá sempre disponível no WhatsApp. É até ruim eu estar dizendo isso, né? Porque significa que quando eu não respondo é de propósito. Que você não quis responder. E geralmente gente. E tem aquela coisa do Se eu FOMO demoro a mesmo, responder, né? ou é porque aconteceu alguma merda, ou é porque eu visualizei a mensagem e não coisei. Não estava interessado. Por Não exemplo, agora, trabalhamos. tá o WhatsApp aqui aberto. O Rafael tá falando aqui comigo. Ele falou comigo 3h50. Até agora eu não respondi, mas assim, não vou responder agora porque estou aqui envolto na gravação. Mas, enfim, vou responder depois. Então, eu uso isso como desculpa. Tipo, eu tenho que estar disponível para o trabalho. Instagram, eu tenho que estar com as redes sociais ativas porque eu preciso para poder ser visto, as pessoas lembrarem de mim e me chamarem para trabalhar. Só que é desculpa, sabe? Já aconteceu de me chamarem para trabalhar pelo Instagram, já aconteceu. Só que também, entendeu? Quem sou eu na fila do pão, entendeu? Que tem que estar ativo na internet, Postando sabe? story, Postando né? story. Não, sabe? Não sou ninguém. Então, E eu não sei. você já viveu isso Já. de uma forma mais... Já. Era bem... E acho que por isso também que hoje em dia eu me afastei muito, assim. Acho que totalmente. Não tem nenhuma... Eu não tenho mais nenhuma rede social. Não tem nenhuma. Nenhuma. Não Então eu não tem. posso aproveitar para divulgar. Vou divulgar não a tem. minha, então, aqui, olha, que eu não falei no início, @Daniel Bartolomeu, e também o do podcast, Sigam lá. @Petit Gâteau Podcast, sigam. O seu, então, você apagou. Tá desativado. Tá. Então, não sei. Tô topando. Mas era por isso, entendeu? Eu acho que eu me impressionava tanto, porque tinha uma questão de trabalho ali e realmente era através da rede social.
e você fica muito escravo daquilo, né? Sim. Porque você tem que estar olhando sempre, você tem que estar olhando métrica da Não tem como postagem. procrastinar Não tem trabalhando como. com isso. É 24 Possível. horas. Aí você tem que, Preguiça. testar várias coisas para ver o que é o algoritmo, como é que o algoritmo vai entregar melhor para você as suas postagens, né? E eu peguei um ranço Chato, disso. né? É muito chato. Aí eu peguei um ranço disso que hoje em dia, assim, eu até esqueço, assim, de rede social, porque eu Meu tenho lá a sonho, conta, Elma, meu mas eu sonho. não entro mais. É raríssimo. Meu sonho. Porque eu confesso que eu gosto do Instagram, especificamente. Gosto muito do Instagram, só que eu percebo que eu perco muito tempo, sabe? Vira uma procrastinação, né? E eu já sei exatamente todos os pontos negativos que o Instagram traz, sabe? não é De nenhuma você novidade, se comparar né? com os outros, você achar que a sua vida é uma merda, todo E mundo ainda se assim você divertindo, tá tudo bem. lá. E ainda assim a gente tá lá. O TikTok eu nem falo tanto porque teve uma Eu nunca tive época. TikTok. Eu ainda por exemplo. tenho, por exemplo, eu posto os cortes do podcast no TikTok, mas assim, não dá visualização quase nenhuma, assim. Só que quando eu fazia vídeos explicando francês lá, que eu fazia um negócio com Pokémon, isso teve uma visualizaçãozinha assim um pouco maior, eu ganhei seguidor, só que eu percebi ali, eu tava falando ontem isso com o Júlio, o pai dele, que eu tenho até vontade de voltar a fazer, porque eu gostava de fazer por mim. Só que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra ter a obrigação de gravar vídeo todo dia, de postar. E se você quer crescer no TikTok e na rede social, você tem que postar todo dia, sabe? Então ali eu percebo que essa vida meio que não é pra mim. Se eu tivesse grana, tirasse um dia, esse é meu trabalho. Tirasse um dia, gravava tudo, e aí tinha alguém pra editar pra mim. A pessoa postar, isso é outra coisa. Olha, eu querendo um negócio que eu falei, né? De delegar pra outra pessoa. Só que não é a realidade. Como eu sei que vai tudo depender de mim, eu não faço. Editar o podcast, eu já fico, ai, que saco. Não, eu queria falar, porque tem muita gente que as pessoas acham que tem equipe, e a equipe é a própria pessoa. A equipe é a própria pessoa. E nem é a pessoa que tem pouco seguidor, não. Tem muita gente com muito seguidor que ainda é a pessoa que grava, é a pessoa que edita, é a pessoa que tá lá olhando métrica, é a pessoa que tá postando. Agora não, porque acho que até o Instagram já liberou aquela coisa de você programar. Mas não tinha isso. Quando eu trabalhava mais com isso, você tinha que postar manualmente. Você podia até deixar o post lá os arquivado, posts do podcast prontinho, eu programo. só que você não podia programar. Então, tipo, eu tinha uma hora que pro meu perfil eu tinha que postar às 9 da noite. Porque era olhando a métrica durante muito tempo, assim, foi esse horário que eu postava. Então eu deixava o post pronto, às vezes 2 dias antes e tal, até fazia os da semana já, e ficava lá tudo no rascunho, mas eu tinha que postar às 9. Então era um inferno, porque às vezes eu tava querendo tomar banho, às vezes eu tava querendo comer, eu tinha que parar tudo para postar e ficar, porque na época, pelo menos, eram muito importantes para o algoritmo entregar o seu post os 20 primeiros minutos da postagem. Então, quanto eu mais interagisse, porque aí as pessoas começavam a curtir ou comentar, quanto mais eu respondesse os comentários e tal ali na hora, mais esse post era entregue naquele tempo, assim. Se você perdesse aquele escopo, isso na época, não sei agora, se eu perdesse esse escopo, eu podia até postar, mas se eu perdesse essa coisa de ficar lá uns 20 minutos, para o post então bombar, não era nem postar às 9 horas, você tinha que postar e ficar para as pessoas irem comentando e você respondendo. E aí isso ia gerando pro algoritmo que havia interesse ali naquele post, ele começava a soltar para outras pessoas que não me seguiam. Porque primeiro ele solta, né, para quem normalmente curte as suas coisas, quem segue, negócio de melhor amigo, não sei o quê. E só em último lugar é que ele joga no geral, assim, né, aquele explorar, por exemplo, né, que quando o post dá certo, é que o teu post vai para explorar, porque aí outras pessoas vão ver que às vezes não tinha nada a ver. Vários posts meus foram parar no explorar. Às vezes a pessoa, eu segui você porque eu te vi no explorar, não sei o quê. Gente famosa seguia ele, viados. Tipo, era um inferno isso, entendeu? Você tinha que viver, naquele momento ali você tinha que viver para aquilo. Mas aí eu fazia isso, às vezes eu tirava 1 dia, 2 dias na semana para fazer conteúdo pra semana. Só que naquela época não tinha muito vídeo, né? Agora acho que eu teria muito mais trabalho. Sim, que agora você teria que agora tem vídeo, falar e editar. E você sabe como é que é editar vídeo, saco. cortar. Principalmente se tiver que fazer corte. Eu brinquei, né? Acho que foi até no último episódio que eu brinquei com o Carrarini, porque ele teve uma hora que ele quis fazer uma pausa. Eu falei pra ele, caralho, Carrarini, com você eu sempre tenho que fazer pausa.
Porque justamente dá trabalho depois, sabe? Por mais que eu tente fazer uma edição muito tosca e muito pouca, justamente eu não gosto que pare para eu ter menos trabalho. Se eu soubesse mega editar ou tivesse alguém que editasse, foda-se, entendeu? Eu ia fazer pausa, ia fazer xixi, não sei o que. Ai, tá chato, né? Vamos parar e vamos ver o que a gente fala. Mas não, porque eu sei que dá trabalho a edição, então eu prefiro fazer tudo de uma só vez. E é um negócio que nem tem muito take, mas assim, quando você posta, tipo, quem posta produto, por exemplo, é uma chatice, porque você tem que fazer take do produto, às vezes você tem que fazer take tirando quando por exemplo, vou testar um creme e tal. Você tem que fazer um take mostrando, tirando do pote, mostrando a textura. E aí você faz vários takes teus do antes, do depois, do aplicando. E depois, para juntar isso tudo, para postar às vezes um vídeo, às vezes era um vídeo de 1 minuto, eu ficava horas, porque eram milhares de takes de foto, de mini vídeo, aí você tem que colocar transição, e musiquinha, e não sei o que, é um inferno. Não é pra mim essa vida. Dá muito trabalho, muito trabalho. Terceiro tipo de procrastinador, o procrastinador produtivo. Nossa, é muito... O procrastinador produtivo. Adia a tarefa principal fazendo outras coisas. Arruma a gaveta, limpa a geladeira. Nossa, eu total. E aí nisso eu falo mal do celular também, que é você deixar o celular ali do lado, é a pior coisa. É a pior coisa. Porque eu tô você escrevendo um negócio. O tempo todo. Eu tava, esse semestre, uma das 1000 tarefas. Eu tô a própria Dona Catalina nesse semestre. Ai, meu Deus, Beth, eu tenho muitas coisas pra fazer. Só que a Dona Catalina não fazia nada. A Dona Catalina não fazia. Gente, ocupada. é o personagem de Beth a Feia, que virou um bordão nosso, uma piada interna nossa. Porque era uma mulher que ela tava sempre muito atarefada. Ela dizia, ela ficava dizendo pra Beth, né? Tipo, ai, Beth, peraí, agora eu tenho que resolver uma coisa que eu tô muito ocupada. E nunca mostrava. E ela nunca tinha nada pra fazer. E não tinha nem nada pra fazer lá. Aí a gente fala hoje que a gente, né, fazer a Dona Catalina é ter várias coisas pra fazer. Esse semestre, eu tô a própria Dona Catalina. Uma das muitas coisas que eu tenho que fazer, que aliás eu já fiz, graças a Deus, eu dou aula de teatro, né, enfim, foda-se, vou falar. Na Aliança Francesa, vou ter falado. Na Aliança Francesa e dou aula junto com o Júlio. E aí e os alunos, né, tipo, sempre fazem uma montagem de teatro no fim do semestre. Que aliás você nunca foi ver, né? Não. Vê se vai esse. Por quê? Esse semestre, eu não sei porque cargas d'água, Júlio e eu inventamos, de a gente fazer a peça, entendeu? Tipo, de em vez de pegar uma peça já existente, não, vamos criar junto com os alunos, não sei o quê. Só que eu fui percebendo ao longo do semestre que quem que ia ter que sentar o cu pra escrever a peça ia ser eu, porque eu que falo francês. E aí eu me vi encalacrado com isso. Falei, caralho, eu vou ter que escrever uma porra de uma peça, não sei o quê. Enfim, já terminei esse negócio. E eu estou falando isso por quê? Porque enquanto eu tava escrevendo, gente, a pior coisa era botar o celular do lado. Porque era aquilo, pipocava mensagem. Barulhinho você já olha. Não, notificação eu nem digo, porque eu já tirei notificação assim há séculos. Eu tirei muitas. A única notificação que eu tenho no WhatsApp, no celular, é do WhatsApp. Certo, justamente do WhatsApp, por conta. Justamente por conta de trabalho. Então, surge mensagem, eu tenho que parar na hora pra ver quem é. Porque se é estúdio me chamando, eu vou. Ali, e aí eu perco o momento do embalo, entendeu? Então, assim, isso pra tudo. Eu dou aula, né, online. A maioria todos os meus alunos, enfim, particulares, só tem uma aluna presencial, mas os outros são todos online. E eu faço tudo com o celular do lado. Só que isso é uma merda, porque eu me perco muito, me desconcentro muito. E calha de acontecer várias vezes, assim, de eu pegar o celular pra fazer alguma coisa X, e começar a ver rede social, Instagram, e esquecer o que eu ia fazer. E às vezes o que eu ia fazer era ver a hora. Era só, tipo, clicar ou botar o dedo na tela pra hora aparecer. E aí a gente fica 5 minutos e quando percebe o relatório semanal é de, sei lá, um dia inteiro com a tela ligada. É uma merda. Eu acho que celular é o pior motivo, assim, de procrastinação, sabe? Você tinha até vendo. A questão, por exemplo, eu falei de tinha voltado a ler, tinha um aplicativo no celular, você pode ler. Você tem um aplicativo lá, você pode ler. Só que tem isso. Eu tenho esse aplicativo. E aí, eu não conseguia, porque acontecia isso. Porque aí, às vezes, pipocava um barulho, uma notificação do não sei o quê. Aí eu parava de ler pra ficar... Quando eu ia ver... Sim. Pra ler um capítulo, eu levava muito tempo. E eu sou uma pessoa que lê relativamente rápido. Mas e sabe eu ficava uma coisa que contribui muito para isso e que antigamente não existia e que deveria voltar a ser como era antigamente? É o feed infinito. Antigamente parava. Sim. Tinha um momento que o Instagram, eu lembro, que ele parava de mostrar coisa e dizia: você chegou no seu limite você já viu tudo por hoje. Você já viu tudo por hoje.
Hoje em dia, não. O Instagram e o TikTok, você pode ficar o dia inteiro vendo É porque coisa. o algoritmo, provavelmente, ele continua seguindo essa coisa, entendeu? Eles pegam, às vezes, posts que tem os patrocinados e tudo, mas posts que estão indo Dá bem raiva do e patrocinado. eles jogam para outras pessoas que não são seguidores ali, mas eles jogam, porque aquele post está indo muito bem. Então ele vai jogando para Aí outras queria tanto que pessoas. um post do podcast fosse bem pra poder vir pessoas, mas enfim. Mas aí você ia ter que ter todo esse trabalho é. de divulgar, de não sei o que, ficar lá com a cara no celular na métrica, estudar a métrica do teu canal. E tendo mil oi pra fazer, estando a própria Dona Mas o que eu ia Catarina. falar da leitura é que e foi uma das razões de eu ter comprado o negocinho, é que ele tem internet para você fazer, como é que se fala? Sincronizar com o teu celular e tudo. Porque aí você pode, por exemplo, escutar, se você não puder ler, você pode botar o fone e escutar, você pode ler no seu celular, ou ler num tablet, ou você pode ler no... Qualquer texto que eu colocar lá, não, né? Qualquer. Ele sincroniza em todos os... Não, mas por exemplo, isso de você escutar. Por exemplo, porque eu boto muito texto do mestrado nesse aplicativo. Leitura do assistida, coisa. sim, qualquer texto. Mas aí você tem que habilitar a leitura assistiva, que é Gente, para sou muito burro. que seria, né, para pessoa com alguma deficiência e tal, mas você pode usar. Assim, não é muito legal, assim, aquela leitura um pouco robótica, mas às vezes É a você voz não da tem. Alexa, lembra? É, a voz dela. E às vezes fica bem robótico, né? Porque não tem muitas coisas que ficam sem sem intenção, sentido. sem emoção, né? Fica meio frio. Mas teve uma época que eu super fazia isso, porque era o tempo que eu tinha, não podia parar para ler, então eu botava quando eu estava fazendo comida, não sei o que, faxina, eu botava o fone e ficava escutando livros. Mas tem um serviço para escutar, que aí eu não sei como é que é ser melhor, novo mundo né? se abrindo pra mim. Talvez deva ser melhor. Tem um serviço, depois eu te falo qual é, porque não é patrocinado. Porque e assim, especificamente o que eu tô pensando, eu decoro muita coisa ouvindo. Todos esses vídeos que eu fazia, às vezes, de palhaçadas, de lip sync, eu sempre fazia, inclusive, sempre tudo direto, por mais longo que fosse o... Mais longo, tá certo? Enfim, por maior que fosse o vídeo, eu sempre memorizava a porra toda, justamente porque eu não queria editar. Meu problema é com a porra da edição. E hoje, quando eu tenho que decorar coisa pro tablado, enfim, eu faço isso. Eu me gravo no gravador e fico ouvindo em loop, repetindo. Agora eu posso fazer mas esse isso. exercício também é uma boa, né? De você mesmo ler. Nesse caso, eu acho, né? Porque aí você já consegue ver se você tem que mudar talvez alguma coisa ali, se você fala de um outro jeito. Eu tô falando decorar mesmo... Mas sim, você consegue escutar. Mas o que eu ia falar do e-reader é que ele, apesar de ter a internet, é só para sincronizar. Você não tem acesso a nada. Quando você está lendo, você está lendo. Não tem notificação, entendeu? Então, aquele tempo que você está ali, você está realmente produzindo a sua leitura ali, tá, né? O seu conhecimento. Eu que sou maluco e boto um relógio, porque você pode botar um reloginho em cima para... Eu sou maluco e boto. E boto o reloginho embaixo do... Reloginho não, o temporizador. Quanto tempo falta para... Você pode botar de várias coisas, mas eu boto o tempo que falta para acabar o capítulo. Tá. Mas você pode escolher outra... Pode botar o número da página. Eu faço o tempo, relógio, né? Porque aí ele calcula. Cada livro que você abre, ele calcula de acordo com o seu ritmo de leitura o tempo que você vai levar para ler aquele livro. De acordo com o seu próprio ritmo. Gente, olha como é que Mas o legal é que nesse caso você não se atrapalha. Porque o negócio tem internet, mas não é uma internet que vai ficar te incomodando. É para isso, inclusive, né? Você não vai receber nunca notificação ali. Sim. Mas ele vai estar sincronizando. Ou, por exemplo, você está no ônibus, você quer ler. Você está viajando no ônibus e no avião, você está lendo ali. É legal ter a internet porque ele vai gravar onde você parou. E se você quiser depois abrir no celular ou escutar, ele vai pegar daquele ponto. Ou o contrário, você lê em outro lugar e quando você vai ler nele, ele sincroniza e tá onde você parou de escutar, onde você parou. Chiquérrimo o negócio. Mas eu comprei justamente por isso, pra eu não... Porque mesmo quando eu lia livro mesmo, ficava com a porra do celular do lado. Aí o celular fazia um barulhinho, acendia a notificação, eu ia ver. Então eu acho legal esses leitores digitais, porque você consegue você controla mais. Você se desconecta total, assim, o tempo que você tá ali lendo. E essa semana, gente, fez muita diferença, assim. Foram 5 horas. Claro, eu não passei 5 horas lendo, mas assim, eu passei 5 horas fazendo outras coisas, né? Talvez até dormindo ou descansando, e que não no celular.
que eu passaria essas 5 horas fazendo alguma bobagem no celular. Fazendo qualquer merda, É. vendo feed dos outros. E o último o último tipo de procrastinador é... O zen. Simplesmente deita e aceita que não vai fazer nada hoje. Ah, gente, esse eu não me identifico. Eu também não me identifico, mas... Eu teria vontade de ser tiro, assim. por exemplo, pouquinho. hoje, beleza que a gente tá gravando aqui o podcast. Mas assim, por mais que seja um negócio que é uma obrigação, entre aspas, até porque durante o mês de maio eu não postei, é uma coisa que eu faço por prazer, assim, né? Eu não tenho compromisso. Enfim, se eu quiser acabar com essa merda, eu acabo a hora que eu quiser. Mas hoje foi um dia em que eu falei, cara, esse fim de semana, eu quis inclusive encontrar esses meus amigos na sexta-feira, eles estavam querendo marcar no sábado. Eu falei, gente, vamos marcar na sexta, porque eu já tô ali no embalo do dia da semana, porque esse fim de semana eu não quero fazer absolutamente nada, assim, eu quero descansar, mas porque eu já tô todo encalacrado e já, né, eu tô precisando desacelerar. Só do ter que sair. Do ter que sair, não sei o quê. Então, esse fim de semana em específico, mas assim, né, eu tô falando, aqui não seria procrastinar, porque eu não tenho nada pra fazer, eu não tenho, quer dizer, eu tenho que fazer trabalho, leitura, não sei o quê. Mas nada tipo urgente, as coisas urgentes eu já terminei. Então, eu tô simplesmente agora querendo descansar, porque eu preciso realmente desacelerar. Assim. Eu sou muito obsessivo pra ser Mas se eu tivesse coisa pra fazer, eu não aquilo consigo, ia ficar na minha cabeça, não consigo. eu acho. Eu gostaria de ser mais zen. Mas eu não consigo. Preciso ser mais zen. Eu não consigo. Se eu tenho alguma coisa pra fazer, é um inferno. Fica na minha cabeça. Agora, por que, né? Tipo, a procrastinação, assim, tipo... O porquê? Você acha que tem alguma causa da pessoa procrastinar? Por que a gente faz isso? Se a gente tem as coisas pra dar conta... Caralho! A gente sabe que a gente vai ter que sentar uma hora e fazer. Eu acho que é uma coisa muito da pessoa, assim, né? Que tem pessoas que têm uma coisa mais de não ligar, essa coisa do zen aqui, sabe? Sabe? Eu tinha que fazer, mas depois eu vim tomar desculpa. Tem pessoas que são assim e vivem bem assim. Não tem que a gente tá falando da obsessão, tem aquela coisa da culpa, né? Vou me sentir culpado se eu não fizer, ou se eu não for ao encontrar com a pessoa. E tem gente que não, que vive muito bem sendo assim. Eu acho que é do jeito mesmo da pessoa. Tem pessoas que são naturalmente mais preguiçosas, tem pessoas que são mais sem noção, assim, falar, depois eu marquei, mas depois eu falo, depois, né, dá um bolo mesmo na outra pessoa, depois inventa uma desculpa. Nem aí. Eu não sei se é assim. Eu também não. Como eu falei lá no início, eu procrastino com as coisas em que eu sou muito seguro, que eu sei que eu vou dar conta quando eu sentar pra fazer, né, coisas minhas. Não vai porque envolver do contrário, pessoas. Nossa, eu fico assim, tipo... Eu fico muito preocupado sempre, assim. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Por isso que eu digo, eu gostaria de ser mais zen. É o que eu falei da personalidade, né? Normalmente quem é mais ansioso, a pessoa não consegue ser assim. A pessoa não consegue, eu não vou fazer, dane-se, depois eu vejo o que eu faço. Ou acaba não fazendo e a pessoa sofre ansiosa as consequências não disso. consegue, se sente culpada, se pressiona, às vezes até passa mal, né? Tem uma gastrite. Gastrite é a doença de gente ansiosa, né? Fica aquele negócio que eu tenho, inclusive. Fica encalacrada. Agora tem a procrastinação criativa, né? Tô vendo aqui. Que existe isso, assim, pessoas falam que é bom, às vezes, procrastinar, que ajuda em certa instância, assim. Eu não sei. Trabalhando com coisa criativa, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu trabalho, só que com relação à dublagem, eu não tenho como procrastinar, justamente por conta disso. Tem um monte de gente dependendo de mim. Então, se eu marco um horário naquele estúdio, tem várias pessoas me esperando. Então, assim, eu tenho que ir, eu tenho que dar conta. Com relação a escrever a peça, que eu também encaixo nisso, de procrastinação criativa, eu falei o que acontecia, né? Tá lá com o WhatsApp aberto, não sei o quê, e eu coisar. Mas, sei lá, eu não pensava dessa forma, do tipo, eu vou agora... porque aí é muito mais como uma pausa. Vou dar uma pausa no que eu estou fazendo, porque, sei lá, tô sem inspiração e aí vou ver se vem. Né? Ou por cansaço. A cabeça já não tá mais raciocinando. E eu não sei, porque eu lembrei muito de uma coisa que o Drummond falava, né? Chique. Que ele falava que essa coisa do escritor, né? Obviamente ele puxou pra literatura. Que ele falava que escrever era um ofício. Ele tinha que fazer, ele era funcionário público, né? Que ele tinha que trabalhar naquilo ali para que as coisas viessem, que não vinham do nada, assim, eu vou escrever um poema agora,
que tinha essa coisa do ofício mesmo, que ele achava que as pessoas às vezes não entendiam. Que era a coisa das musas, né? Que inspiram. Não, gente, tem que Tem sentar. musa nenhuma. Você tem que sentar e fazer. Trabalho. E ele tinha esse compromisso. Era um compromisso de escrever todo dia. Todo mesmo dia. que ele não fosse nada assim, hoje não saiu nada de legal, assim, Sim. né? Outra coisa que eu lembro do Caio Fernando também, Caio Fernando Abreu, que tinha essa coisa do sempre estar escrevendo, né? Até para você melhorar a sua escrita, né? Sim. Ou qualquer outra coisa que você Trazer, faça. Ou fazer todo dia. Aquilo fica mais natural. Então, eu não sei se eu concordo muito com isso, né? Que a criatividade vem assim. Eu acho que pode vir, mas se você estiver pensando nessas coisas, estiver trabalhando nisso, né? Senão, por que vai vir uma... Vai ser isso da musa, que vai do nada, vai te escolher ali. Vem um negócio do nada na porque pessoa. você está pensando naquilo, realmente. Às vezes, por exemplo, você pode estar fazendo outra coisa. Tô tomando banho. Já aconteceu comigo. Eu estar tomando banho e ter uma ideia, assim, Sim. muito legal. E eu, às vezes, até ter que anotar ali rapidinho no celular. Para não esquecer. Mas porque aquilo ali já era uma coisa que, sabe, não é que foi do nada, assim, né? Então, não sei se eu concordo muito com isso, não. Acho que realmente a pessoa tem que estar ali, tem que ter um mínimo de esforço, né? Para que as coisas aconteçam. Mesmo que sejam coisas criativas, tarefas criativas. Sim. E foi o que eu falei da pausa, que até tá escrito aqui. Aí não é bem uma procrastinação, né? Mas é você sabendo que você precisa desses momentos de caralho. Tipo, tô procrastinando para fazer um trabalho aqui. Só que o trabalho precisa ser feito. Você sabe que você não vai fazer tudo direto porque você é procrastinador. Então você meio que doutrina essa procrastinação com esse negócio de você estabelecer pausas. Júlio faz muito isso, que é a tal da técnica Pomodoro, né? Tipo, você divide o que você tem a fazer em blocos de tempo. Então eu vou trabalhar durante, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Eu acho que essa técnica tem até um tempo específico. O Júlio sabe, que ele uma vez me explicou. Acho que, sei lá, você trabalha durante 25 minutos, aí você programa o celular e ele vai apitar depois desses 25 e você faz uma pausa de 5 minutos ou de 3. E aí você faz isso... E aí a pessoa faz o quê e a pessoa pausa? Aí qualquer coisa, entendeu? Tipo, ou não faz nada, ou vai tomar um café. Porque tem o perigo da pessoa se desligar, né? Se desligar, Eu sou muito assim. Eu acho que não é recomendável para essa pausa você pegar a porra do celular. Porque o tempo ali vai passando e você não se dá conta. Eu não consigo fazer isso. Porque aí eu me perco. Sim. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu tenho que fazer até o final. Pelo menos aquela coisa que eu não é que eu tenho que fazer, tipo, às vezes eu divido, né, as minhas tarefas e tudo. Aquela tarefa que eu me coloquei para fazer naquele período ali de tempo, eu dificilmente consigo fazer pausa, porque eu sei que ali eu posso me perder. Gente, para escrever o pré-projeto do mestrado ano passado, sem brincadeira, assim, eu comecei a escrever, não sei o que e tal, mas fui enrolando. Quando chegou a última semana, as 2 últimas semanas... Aí que a bicha se desesperou. Não me desesperei. Eu sentei e em um dia eu terminei. E assim, né, claro, depois mandei pro meu orientador, ele reviu, não sei o que, só que... Só pra dizer que eu também sou meio que assim, sabe? Eu tenho que fazer o negócio direto. Eu tenho que ir naquele embalo, aproveitar aquela energia, a energia do momento, a ofegação do momento, e fazer, porque aí naquele momento eu vou dar conta. Se eu tiver que fazer um trabalho no momento em que eu não tô afim, só porque eu tenho que fazer, a coisa não vai sair direito, sabe? Então, por isso que eu não sei se funcionaria comigo essa técnica, porque pode ser que dê a pausa e depois da pausa eu já não tenho mais vontade de continuar. E eu preciso desse ímpeto para poder escrever. E aí, quando acontece, a peça que eu tava escrevendo... Gente, teve um dia, assim, que eu terminei de dar aula em Botafogo 8h30 da noite. Aí, durante o caminho, eu já tava começando a escrever algumas cenas. E aí, tive aula com os alunos em Botafogo. No caminho, eu falei pro Júlio, eu não vejo a hora de chegar em casa e escrever. Porque eu tava com ideia. É isso que eu e falo. Eu não podia esperar pro dia pensando, seguinte, né? entendeu? Eu já tava pensando naquilo e aí, dito e feito. Cheguei em casa, tomei banho, jantei e comecei a escrever. E foda-se que já era quase, sei lá, meia-noite, 11 da noite e tendo que acordar cedo no dia de manhã. Porque eu sabia que se eu não aproveitasse aquela energia do momento, a ofegação do momento, eu não ia dar conta. E até que depois eu tivesse a obrigação de escrever, porque eu ia ter que escrever... Não ia ser a mesma coisa. Não ia ser a mesma coisa. Eu te entendo. Eu tenho que aproveitar isso, sabe? E aí pode ser a tal da inspiração. Assim, ou... Eu tenho. Tudo pra mim, a minha cabeça funciona melhor à noite. Até na época da faculdade era um inferno, porque volta e meia eu fazia trabalho de madrugada.
Até porque na época, né, só tinha um computador, aquele desktop antigo, e tinha coisa da internet, que às vezes tinha que entrar e era, né, tinha um negócio lá da ligação, não sei o quê, do pulso telefônico, né? Mas a minha cabeça sempre raciocinou melhor muito tarde, assim, para escrever, para essas coisas mais criativas, né? Então, durante muito tempo, eu escrevi os trabalhos da faculdade À noite, de madrugada. Depois acordava, 5 horas da manhã, para estar lá no fundão. No fundão, às 7. E aquilo virou uma rotina, porque eu já sabia, aqui eu produzo mais. Quando eu tentava me obrigar a fazer, sei lá, de tarde, num dia que eu estava mais, né, tava mais livre, para mim eu não conseguia. Uhum. Eu sentava e começava a escrever, falava, isso aqui tá ruim. Nunca ia assim Nunca tão ia, bem. né? Às vezes até eu me obrigava a fazer, se era uma coisa menor. Uhum. Só que eu nunca, era aquele negócio, não era a mesma coisa. Eu lia depois e falava, cara, podia ter sido muito melhor. Uhum. Mas eu tinha essa coisa, eu tenho Pois até é. hoje, né? Eu rendo muito mais de noite, assim, minha cabeça, na coisa da criatividade. A gente também, acho que pelo fato da gente ser artista, eu acho que tem a ver com isso, assim, sabe? A gente tem uma... Porque isso que a gente está falando é também uma certa, a tal da inspiração, né? Eu poderia estar classificando dessa forma quando eu digo isso, de energia, do que eu tenho que aproveitar o momento. É isso, é quando vem a inspiração. Se eu tivesse que escrever, por exemplo, o lance do pré-projeto, a própria peça que eu tive que escrever num certo tempo, assim, tipo, amanhã vou sentar... Se fosse uma coisa organizada, ia chegar no dia e eu ia estar com uma outra vibe, entendeu? E aí não ia escrever, ou ia escrever e não ia sair igual, não ia sair tão legal. Uma coisa Então- que eu penso é, por exemplo, as pessoas que vivem disso. Alguém que escreve novela, alguém que faz roteiro. E é uma coisa que você tem que produzir, né? Tipo, você tem que entregar. Independente. Até pode você... Sei lá, o projeto né, é uma coisa que você quer muito, que você... São as tuas ideias ali. Mas eu acredito que chegue um momento que você fala, cara, eu não quero. Hoje eu não tô afim. E você tem que fazer, E tem né? que fazer. Porque tem que entregar, tem um prazo. Aí, isso, eu nunca tive nessa situação, né? De eu ser obrigado a usar a minha criatividade, mesmo quando eu não estava afim mesmo, assim. Tinha um prazo para entregar alguma coisa. Sempre que eu escrevia as coisas, não era uma coisa assim de, você tem que entregar amanhã, porque não sei o quê. Né? Sempre teve um prazo maior, né? Então, eu não consigo imaginar... talvez a pessoa nem consiga procrastinar. Ou tenha que se obrigar a fazer essa Exatamente. técnica de parar para conseguir respirar um pouco e depois voltar, porque ela não tem escolha. Ela tem que produzir todo dia, porque senão ela não Senão dá ela conta. vai se encalacrar. Eu não saberia, eu acho. Eu teria que aprender a fazer, porque para mim seria muito difícil. Sim. Todo dia ter que escrever. Nossa, ia dar no saco. É o que a gente tava falando de uma certa forma de trabalhar com a internet, assim, né? É. Eu gosto de fazer o podcast, que eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu postava os vídeos no TikTok explicando lá o negócio de Mas francês, não é um porque na hora compromisso, não era um né? compromisso. Porque a partir do momento que fosse, se eu chato. tivesse que fazer todo dia, eu não ia conseguir. E ainda tem esse negócio da rede social, que você tem que... Sempre uma coisa muito positiva, muito alegre. Gente, às vezes, sabe? Você tá ali, não quer nem levantar da cama. Você tem que escrever, ou fazer um vídeo de um negócio sabe, mostrando que você tá bem quando você não tá. E até eu entendo muito, por exemplo, que as pessoas falam muito mal, por exemplo, de artista que às vezes não quer. Tudo bem, tem uns que realmente são escrotos mesmo. Tal. Mas, gente, a pessoa não vai estar 24 horas super à disposição de tirar uma foto, de conversar com um estranho. Imagina, que saco que deve ser. Pra que escolheu ser artista, que não sei o quê? Gente, a pessoa não é obrigada. Não, Ela pode estar num dia muito ruim. sim. E outra. Pode estar puta, qualquer coisa aconteceu que não é você. Exatamente. O problema não é ela parar pra falar com você. Ela tá pensando na vida dela, Sim. nas coisas dela. Sim. Ela não quer parar. Gente, eu sou ator. Se um dia eu ficar famoso, eu tenho certeza que eu vou ser taxado de antipático, de nojento. Primeiro, porque eu sou. Não, eu não mas sou. tem momentos, Mas assim, caralho, que não dá, eu tenho muitos momentos, assim. E outra, pra que foi ser artista? Pra trabalhar com o que eu gosto. E A não pra pessoa ficar é tirando obrigada a foto, tirar entendeu? foto, Foda-se. Ou, por exemplo, Ok, a pessoa tá meu. comendo no aí, Imagina, você tá lá com imagina. um Imagina. garfo E outra, cheio de nem feijão. comendo. Imagina, sei lá, eu vou. Vamos sou famoso. Aí tô terminando meu namoro com meu namorado se bem que eu não ia terminar um namoro num restaurante. Mas sei lá, fui pra um restaurante e alguma coisa comecei a ter uma acontecendo, discussão né? ali, uma DR. Aí vem alguém. Ai, dá licença. Aí eu tenho que ir lá. Aí depois Gente, volta a discutir. Depois volta a gente, discutir, tipo, não faz sentido, entendeu? Então.
Eu nunca nunca tietei pessoas na Também rua, não, porque assim. eu imagino que, tipo, a pessoa deve. Uma pessoa que sabe que é famosa e tudo, se ela sai e chega onde ela quer sem ser incomodada, deve ser uma sensação maravilhosa. É. Só E, teve putz, uma vez, que foi durante as manifestações contra o Bolsonaro, que eu tava na Praça Mauá, Praça 15, e eu vi a Flora, Patrícia Pilar. Patrícia Pilar. E eu sou fãzaço da Patrícia Pilar. E aí eu a vi tirando foto com outro garoto. Aí eu falei assim, Tá cara, bom, vou ela tá num aproveitar o dia- embalo. Ela tá num dia que ela tá tirando Aí eu foto. cheguei lá e falei, ai, Patrícia, sou muito seu fã, não sei o que, tirei uma foto com ela. Mas Mas acho que nesse de caso, resto- a pessoa até já vai meio que preparada. É. Né? Poxa, eu vou num lugar que vai ter muita gente, que é negócio público. Agora, você tá saindo de casa, de óculos escuros, tá no aeroporto, tipo, com sono. É. Aí você quer que o artista pare, a pessoa sabe, tá com a cabeça em outro lugar. Às vezes não é nem porque ela tá com um problema na vida dela. É porque ela não quer. É, eu já tô rindo que a gente tá falando de... Já saiu do procrastinar. Já saiu, é. Mas enfim, eu já tô satisfeito. Você também? É. Já temos aí 1 hora de Gente, episódio. Passa Por que que a rápido, gente né? faz- Não precisa de Não roteiro. precisa de roteiro, gente. a gente Liga, vai. só basta saber se as pessoas assistem até o final. Mas o ChatGPT separou uma frase aqui pra terminar que eu acho que tem a ver. Ó, enfim. Ah, enfim. É sempre brega, tá? Enfim, a procrastinação pode a procrastinação pode até atrasar nossos prazos, mas nunca atrasa a nossa criatividade. muito brega. E se você ficou aqui, já deu um passo a mais do que muita gente que começou a ouvir, pausou e esqueceu. Se verdade. você que Não pausou, ouviu e esqueceu, vá pra procrastine, casa do caralho. não Não procrastine o procrastine. nosso podcast. Lembre-se, o mundo é dos que agem, mas também dos que sabem exatamente como enrolar sem parecer que estão enrolando. Palco Gente, ou nem plateia. palco e nem tá, porque eu não sou nem dos que agem e também nem enrolo tanto e o mundo não é meu. Então, assim, Isso é narcisismo, gente, não é não procrastinação. é procrastinação. Você acha que o mundo gira em torno É, de em você. torno de você. Tá errado você. Vou fazer uma reclamação sua. Gente, olha, prometo que vamos voltar agora com os 15 dias, né? Enfim, então esse episódio está saindo dia 3 de junho. Vou até ver aqui. Esse episódio está saindo dia 3 de Era junho. verão. O próximo vai ser no dia 17 de junho, com toda certeza. Nem que eu obrigue Júlio a gravar comigo. Ou Vai que gravar te arraste de novo aqui pra casa pra você gravar. Ou o Daniel, enfim, Carrarini. Ou outra pessoa, enfim. Se você é um amigo meu, tá vendo isso e quer participar, mande sua uma caixinha. Mande Aí sua não seria caixinha. legal fazer um sorteio? Não jogar um monte de teve, papel não pra teve cima? caixinha de perguntas não nesse teve, episódio. gente. Por causa não foi planejado. Teve né? o show de Patati Patatá. É, Ia ia ter. Enfim, esse episódio a gente ficou se fazendo É. mas a gente vai voltar a postar, Senão vai ter, a gravar vai a cada ter 15 dias. manifestação Senão vai ter. lá na porta dos estúdios. Imagina. Petit Gâteau. Justiça! Queremos meu podcast. Queremos meu Justiça! podcast. O Petit Gâteau ia fazer uma palhaçada dessa. Enfim, gente, então me segue, Chega, não né? vou nem dizer segue, calma. Ainda não Porque- sei, gente. Talvez um dia eu volte. Tá. Então, ó, segue aqui, @Petit Gâteau Podcast, está aqui em cima. E aqui embaixo está o meu, Uma coisa meio Daniel paniquete, Bartolomeu, assim, Bartolomeu com TH. Não, e quem ouve só o podcast não não tá faz coisando, menor né? Que a gente tá apontando que nem dois babacas aqui pro nosso Instagram. Então é isso, gente. Beijos. Não procrastinem, hein? E vambora. Até a próxima. Beijos.